O mundo do comércio estagnado está substituindo o mundo do comércio livre. Vou explicar o que eu quero dizer com isso. Se a gente viu depois da Guerra Fria um mundo onde mais e mais havia a possibilidade de que, com o fim da União Soviética, os países estabelecessem uma nova relação comercial e globalizassem as suas cadeias de suprimento com vasto acesso aos mercados de Rússia, China e outros países que haviam vivido sob a cortina de ferro anteriormente, agora a coisa vai num outro sentido. A gente cobriu isso de diversas perspectivas, mas esse é um momento crítico, onde se torna mais nítido que se o mundo parece um lugar mais perigoso, o comércio também parece menos livre. E, como eu dizia, o resultado colateral é um mundo mais tenso e mais caro nos mercados. Com esse adendo, eu quero passar um vídeo aqui que foi publicado pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky nas suas redes sociais hoje mais cedo. Daniel, roda por favor. Isso foi de um ataque ocorrido mais cedo, e Zelensky publicou em inglês e em ucraniano, isso aqui nas suas redes sociais. Eu vou ler com vocês explicando o que estava acontecendo, e com esse gancho a gente vai poder também aprofundar essa conversa e entender o ponto central que eu fazia no início do segmento. Aspas para o presidente da Ucrânia. Na última noite, as forças de defesa da Ucrânia realizaram uma operação única, alvejando a base naval de Novorossiysk, o último grande ponto forte da frota russa no Mar Negro. Guardem essas palavras, Mar Negro. A mais de 300 quilômetros da linha de frente. Os nossos drones com motores a jato Polyanitsia, os mísseis Netuno e sistemas navais não tripulados com sucesso atingiram os alvos designados, atingindo posições de defesa aérea e infraestrutura portuária. Eu agradeço aos guerreiros das Forças Armadas da Ucrânia, do Serviço de Segurança da Ucrânia e nossas agências de inteligência por sua precisão e por seus bons resultados. A frota da ocupação e toda a infraestrutura que apoia ela não estará segura enquanto a agressão russa continuar. A guerra tem que ser parada e todas as propostas razoáveis para a diplomacia estão na mesa. Glória à Ucrânia. Foi o que disse Zelensky, então, o presidente ucraniano. Bem, nesse cenário, a gente fala a respeito de, e eu vou colocar aqui, não nos termos próprios, mas nos termos nos quais o Wall Street Journal noticia. Um cenário que passa por muito mais do que só esse porto, mas pela estrutura mais ampla de comércio na região. A gente pode colocar aqui na tela, Daniel, e eu leio como público, porque condensa o argumento que eu quero fazer sobre como isso é crítico em termos de um aumento de ataques em uma zona que é fundamental para o comércio internacional. Aqui está então isso do Wall Street Journal de hoje mais cedo. O Mar Negro, com suas rotas comerciais canalizando exportações russas e ucranianas através do Bósforo para o resto do mundo, tem sido uma alavanca crítica na guerra anteriormente. A Rússia atacou repetidamente os portos ucranianos em 2023, diminuindo as exportações de grãos. A diferença dessa vez é que a Ucrânia pode contra-atacar. Nas últimas semanas, as forças de drones da Ucrânia alegaram ataques a 134 navios pertencentes à frota fantasma da Rússia no Mar de Azov, escondido a leste da Crimeia, e outros 84 no próprio Mar Negro. O comandante das forças de drones da Ucrânia, Robert Brovdy, as descreveu como parte da estratégia maior para tornar a península ocupada pela Rússia inabitável pelas forças de ocupação. A gente vê então uma sequência de ataques que tem se expandido. E de fato, a estratégia bélica da Ucrânia tem sido precisamente bloquear e estagnar a economia da Rússia, para tornar inviável o financiamento contínuo da máquina de guerra russa, para tornar novamente então estagnado o financiamento da máquina de guerra da Rússia. Enquanto esse ponto de navegação é bloqueado, o que também afeta exportações, por exemplo, de grãos e combustíveis, petróleo, para o resto do mundo, a gente vê o contexto no qual uma série de pontos de navegação similares são bloqueados mundo afora. Claro, o mais notório deles talvez o Estreito de Hormuz. Prosseguindo, a gente tem uma publicação do presidente americano que vem justamente nesse contexto, enquanto o Estreito de Hormuz, que antes da guerra no Irã era responsável pelo trânsito de 1/5, 1 em cada 5 litros do combustível fóssil e do gás liquefeito no mundo, agora segue bloqueado, conforme as conversas de paz prosseguem.
Trump publicou isso aqui, hoje mais cedo, onde ele falou: os Estados Unidos têm controle total sobre o Estreito de Hormuz. E eu acho que nós manteríamos esse controle. Nosso bloqueio naval é chamado por todos de uma parede de aço, e não existe nada que o Irã possa fazer a respeito disso. Eles não têm nem marinha nem força aérea. Os soldados que eles ainda têm estão sendo mal pagos. A guarda revolucionária islâmica do Irã está dizimada e fugindo. A sua liderança é incerta, no melhor dos casos. Eles não têm dinheiro. O país deles está baqueado. Tudo que eles têm são notícias falsas e 300% de inflação e piorando. O Irã é só conversa sem nenhuma ação. Ele é o valentão do Oriente Médio. Ou melhor dizendo, não é mais o valentão do Oriente Médio graças a Allah, presidente Donald J. Trump. Por mais que Trump diga isso, o fato é que os bloqueios que ocorrem no Estreito de Hormuz geram consequências econômicas amplas, e por mais que se tenha encontrado mecanismos para baixar o preço de petróleo dos pontos mais altos que atingiu, o trânsito segue sendo um desafio por ali. Em dados, por exemplo, aqui a gente tem essa reportagem aqui da agência Reuters, onde se detalha com mais precisão o assunto. Vamos lá, isso com base também numa apuração da Kepler, que é uma consultoria que lida diretamente com o monitoramento dos fluxos de petróleo globalmente, onde se diz: a contagem de 8 embarcações de terça-feira caiu abaixo de uma média de 10 dias, de cerca de 12 navios então, para a menor contagem diária desde 5 de agosto. E enquanto se fala assim de uma baixa semanal em termos de trânsito de navios no Estreito de Hormuz, ele pontua o contraste que não é só para agora, mas quando se pega diante do início do conflito, a gente falava de 130 a 140 navios. É 10 vezes menos. Diz que em outro estreito, Bab el-Mandeb, a situação não é tão tensa, apesar de terroristas também buscarem bloquear aquela região. Eis que, com isso, o panorama é onde, somando-se ao que acontece agora no Mar Negro, na guerra da Ucrânia, existe a tensão continuada por mais gargalos de navegação sendo bloqueados no Oriente Médio. Esse mapa dá o panorama completo. Aqui a gente vê esses 3 pontos de navegação que interagem e são bloqueados simultaneamente, ao mesmo tempo. Você vê ali o Mar Negro destacado em cima da imagem, o Estreito de Hormuz à direita da imagem e mais embaixo o Estreito de Bab el-Mandeb, que desde 22 de julho tem dito sido bloqueado pelos Houthis, um grupo terrorista financiado pelo Irã. E, de fato, ocorreu confronto ali com forças da Arábia Saudita. O mais recente, ainda, ontem, quando se falava, de acordo com as autoridades do Iêmen, em alvos sendo atingidos pelo grupo terrorista, incluindo uma embarcação. Eu falava que, na tese central desse segmento, isso vai tornar, gradualmente, se essa tendência se aprofundar, as coisas menos estáveis e mais caras, mudando o modelo que havia antes de uma integração maior para o de uma separação maior. E fortalecendo esse argumento, eu trago à tona uma apuração que foi publicada não só pelo Wall Street Journal, que a gente citou agora há pouco em reportagem, mas pelo Financial Times, um dos principais jornais do mundo, normalmente lido por elites à esquerda, progressistas, um jornal britânico. Aqui você vê a reportagem que fala de um pedido explícito do do vice-presidente americano J.D. Vance a respeito do assunto. Aí J.D. falava o seguinte: a Ucrânia interrompeu uma intensa campanha de ataques de drones em petroleiros, usando um porto crítico do Mar Negro, após um pedido no final do mês passado do vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, de acordo com autoridades ucranianas. A gente está falando da mesmíssima região a respeito da qual a gente noticiava no início da reportagem. Pode colocar na tela, Daniel, eu vou ler o segundo parágrafo ali. Washington ficou alarmada com o fato de a Ucrânia estar desestabilizando ainda mais os mercados de petróleo e prejudicando as empresas americanas, visando petroleiros que transportavam petróleo bruto do Cazaquistão para um terminal do Caspian Pipeline Consortium no porto russo de Novorossiysk. Aquele, como eu falava, do início da reportagem. Esse mapa aqui, divulgado também pela reportagem do Financial Times, coloca isso em perspectiva. A gente está vendo ali, então, um oleoduto que vai do Cazaquistão, atravessando a Rússia até esse porto e no qual há participação de empresas americanas. A coisa é disruptiva para o comércio num ponto onde J.D. chegou a pedir que, especificamente, a estrutura responsável por aliviar o preço do petróleo com aquelas exportações não fosse alvejada. Agora, na Ucrânia, ainda é um caso onde existe uma guerra. No Estreito de Hormuz, a gente está falando de um bloqueio em águas internacionais, que é coisa sem precedentes em décadas recentes no comércio entre países. Com a Ucrânia, como eu disse, questão de uma guerra pontual. Agora,
Com o precedente que se abre em Hormuz, se essa moda pega, aí pode ficar ruim de verdade. Afinal de contas, o Irã cobrar pedágio no Estreito de Hormuz poderia abrir um precedente, se realmente conseguir levar isso adiante, para que isso aconteça, por que não, em outros gargalos de navegação mundo afora, Estreito de Malaca na Malásia, Estreito de Taiwan ao lado da China, e assim por diante. É um cenário onde se justifica o que eu falava no início do segmento. O mundo mais e mais internaliza a sua economia, e o resultado pode ser mais tensão e um preço mais alto. É a geopolítica de 2026.